terceira afirmação que eu gostaria de fazer sobre este tema, reset, olhando a partir do Evangelho de Jesus Cristo, é que Deus já iniciou o reset em Cristo Jesus. Nós falamos agora que Deus já tem isso aí planejado, mas agora eu quero mostrar para vocês que já começou. O reset promovido pelo Evangelho de Cristo é o único que consegue resolver o verdadeiro problema do mundo. Porque não conseguimos superar o racismo, a cobiça, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a idolatria, a imoralidade, a avareza, apenas com educação e boas propostas sociais. A humanidade vem tentando isso há anos. O problema do ser humano é o pecado inerente em sua natureza. O caos econômico, político, social, ecológico e todo esse caos que nós já citamos aqui são apenas consequências dessa natureza pecaminosa que possuímos. Somente o Evangelho de Cristo trata do pecado. Somente o Evangelho de Cristo concede a nós o poder do Espírito Santo para vencermos o pecado que opera em nós. Somente o Evangelho de Cristo nos reinicia em nossa relação com o Criador. Quando Jesus morreu na cruz, segundo a Bíblia, Ele atraiu todos para Ele mesmo. Então todo ser humano, toda a humanidade foi atraída em Cristo quando Ele estava no madeiro lá na cruz. Nós vemos isto em João capítulo 12, verso 32. Diz assim: mas eu, Jesus está falando, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A expressão aqui, levantado da terra, se referia ao tipo de morte que ele teria, e a expressão atrairei todos a mim se refere a toda a humanidade, gentios e judeus, a todo ser humano. Esse foi o projeto de Deus desde o início, salvar todo ser humano. E Ele já prometeu isso lá em Adão, que toda a semente de Adão, quando Ele diz lá em Gênesis 3,15, que Ele levantaria de uma semente de Adão para pisar a serpente, Ele estava pensando na salvação de toda a geração de Adão. Depois Ele vai falar isso através de Abraão. Abraão, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Deus sempre olhou para todo ser humano. Todo ser humano. O objeto da salvação de Deus é todo ser humano. Sempre foi. E a morte de Jesus abriu então as portas para que todo ser humano possa ser salvo. Todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, será salvo. A reinicialização da humanidade começou na cruz com Jesus. Na cruz, Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nos justificou. E ao ressuscitar no terceiro dia, Ele inaugurou o surgimento de uma nova raça humana, uma nova raça adâmica, uma raça espiritual. Por isso Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão veio em carne, pecou, nós somos dessa linhagem do primeiro Adão, mas o segundo Adão veio em espírito, este venceu a morte, venceu o pecado, e agora nós, pela fé, somos inseridos neste segundo Adão que é Jesus Cristo, e aí com Ele nós damos início a uma nova raça adâmica. Então essa reinicialização, ela começa em sua vida a partir do momento que você se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Ela começa quando você se entrega a Jesus e deixa o Espírito de Deus guiar sua vida a partir da Bíblia. Este momento em que o Espírito vem fazer morada em você, que nós chamamos de novo nascimento. Sua vida reiniciou, o reset foi dado na sua história e na sua vida. Isso se dá somente quando você se arrepende. Mas não é um arrependimento somente dos pecados cometidos, mas é quando você reconhece, se arrepende verdadeiramente de quem você é. Você se reconhece como pecador.
como alguém que não vive segundo a vontade de Deus Pai. Por meio então do Espírito Santo, Jesus irá reiniciar a sua vida financeira, espiritual, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, com seus amigos, a sua relação profissional, o seu chamado ministerial, sua vocação, tanto profissional também ministerial. Todas as dimensões de sua vida irá reiniciar a partir do momento que Cristo reinar em seu coração. E vai terminar quando você ressuscitar num corpo espiritual para morar no novo céu e na nova terra. Então, a partir daquele instante que você creu em Cristo, que você se entregou a Ele de coração, o reset da sua vida já iniciou. Por isso todos nós aqui estamos em obras. Deus ainda está trabalhando em nós, né? Fazendo para que nós possamos, até o dia em que nós ressuscitarmos com Ele, recebermos um novo corpo, uma nova vida.